Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. E eu estou aqui hoje para continuar o quadro do canal sobre a resolução da última prova do Enem, né? E hoje a gente vai resolver uma questãozinha de ótica. Bom, vou ler aqui com vocês a questão 135 do caderno azul do ano de 2019. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalhar, compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala que atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta aqui concepção acerca do comportamento da luz. Esse texto aqui é de Huygens, né? Ele foi entre aspas, rival de Newton, né? Na época que se discutia muito, essa discussão voltou à tona anos depois, né? Mas que se discutia muito sobre o caráter ondulatório ou de partícula da luz. Newton defendia que a luz se comportava como partículas, né? Que ela era composta por partículas muito pequenas, e Huygens era um defensor da teoria ondulatória da luz. E a parte que eu vou chamar a atenção aqui do texto dele é que ele fala que dois raios de luz, mesmo de caminhos totalmente opostos, quando se atravessam uns aos outros, eles não se atrapalham, né? Cada um segue de maneira independente. Isso é conhecido como o princípio da independência dos raios luminosos, que é basicamente assim: quando duas partículas colidem, uma altera em definitiva a direção de propagação da outra, uma altera o caminho que a outra faz de uma forma definitiva. Quando essa cereja vem para cá e essa vem no caminho oposto, quando elas colidem, é uma colisão de partículas, é assim que acontece. Até partículas muito pequenas, a gente sente essas colisões entre essas partículas pequenas, como o exemplo aqui do cachorrinho. Mas a luz, quando ela se colide, vamos pensar aqui em três raios luminosos, o vermelho, o verde e o azul, no ponto em que eles se encontram, até que existem os dois simultaneamente. Por exemplo, vamos lá, o vermelho ele sai daqui e continua vermelho o tempo inteiro, né? Mesmo ele se cruzando com outros raios de luz, isso não altera em nada a direção de propagação dele e nenhuma outra característica desse raio luminoso. O verde que sai daqui, ele continua seguindo o caminho dele, independente se ele cruzou ou não contra os raios de luz, e a mesma coisa o azul. É claro que no ponto em que eles se encontram, tem as duas cores simultaneamente. Então, se eu colocar algum objeto para refletir esses raios luminosos aqui ele vai atingir uma coloração magenta, que é a mistura do vermelho com o azul. Mas não é que de fato aqui estão se misturando, é porque aqui tem as duas cores, né? Os dois raios de luz estão passando nessa região. A mesma coisa aqui para o ciano, que é a mistura do verde com o azul. E a mistura das três cores, azul, vermelho e verde, que são as cores primárias da luz, formam um branco, que é a junção de todas as cores, tá bom? Então essa discussão aqui, ele fala, a luz não pode ser composta por partículas, como flechas, balas e tal, porque quando um passa por dentro do outro, não há alteração nenhuma, né? E aí ele defendia o comportamento ondulatório da luz. Foi só mais tarde que Thomas Young fez um experimento chamado de dupla fenda, que aí a teoria ondulatória da luz ganhou mais força. Mas até então a discussão era muito presente, tá? Hoje em dia a gente sabe que em alguns momentos a gente define ela como onda, como partícula, mas isso é um assunto para outro vídeo, tá certo? Bom, aqui é só mais um exemplo, né? Mais prático, quando em boates e tal ligam vários raios de luz, mesmo que eles se cruzem, todos eles seguem uma trajetória retilínea, né? Os raios de luz seguem direções independentes dos outros, tá bom? Bora lá então. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Quando se descobriu a velocidade da luz, através das ondas eletromagnéticas, ficou-se a pergunta, em relação a quem é essa velocidade? E aí apareceu a necessidade de se colocar esse éter. Hoje em dia a gente sabe que a velocidade da luz ela é a mesma em relação a qualquer referencial. E essa que é a ideia da teoria da relatividade. Também é uma ideia para outro vídeo, né? Mas esse texto não fala da necessidade desse éter aqui, apesar de ser uma discussão que também existiu. O modelo ondulatório para a luz, a qual considera possibilidade de interferência entre os feixes luminosos.
esse texto não contesta o comportamento ondulatório, na verdade ele até meio que defende, né? Então ele contesta o quê? O comportamento, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. E aí sim, essa é um texto que confronta essa ideia de corpúsculo, né? Que ele fala que a luz não se comporta como partículas, que partículas colidem de maneira diferente à luz. Tá? Então a resposta certa aqui é a letra C. Tudo bem? A crença na velocidade infinita da luz, defendido pela maioria dos filósofos gregos, também não é sobre isso o texto, né? E a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. E não é bem por aí também, né? Os olhos, aqui nem fala essa discussão de que os olhos são receptores ou emissores de luz. A discussão aqui é sobre a diferença entre o comportamento da luz e o comportamento de partículas. Tá certo? Bom, galera, a questão de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí para dar uma incentivada no canal, se inscreve aí e se quiser seguir nas redes sociais, elas estão aqui embaixo, tá bom? Abraço, galera. Até mais.